Então, pare por um instante e pergunte a si mesmo: como você tem cuidado da sua mente? Quais pensamentos você tem alimentado diariamente? Será que você tem permitido que pequenas preocupações, rancores ou hábitos limitantes repetitivos interfiram na conexão com seu espírito e obstruem, obviamente, a sua consciência maior? Eu vou fazer uma pergunta retórica, tá, gente? Eu sei a resposta. Eliane, você toma banho todo dia? Claro, mais de um banho até. Todos os dias. E eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente também, né? Toma o seu banho todo dia. Se não toma, deveria, tá? Mas e quando por algum motivo de força maior você não consegue tomar banho, hein? Como é que você fica? Provavelmente mal, né? É ruim, né? Quando a gente não consegue tomar banho. Pois é. Nosso bem-estar depende de algumas providências muito práticas, né? E quando elas não são atendidas, a gente sente o peso, né? A gente fica meio carregado, meio indisposto. Agora, se a higiene do corpo já é tão importante e fundamental para a nossa saúde, imagina a nossa saúde mental, né? A higiene da mente. Será que cuidar da mente é tão importante quanto tomar aquele banho diário que a gente não abre mão? Pensa comigo, você chega em casa depois de um dia de trabalho puxado daquele, sabe? Vai direto pro chuveiro, toma aquele banho gostoso, coloca uma roupa confortável, prepara alguma coisa para você comer, né? E vai se ajeitando ali para descansar. Eu aposto que depois do banho você não quer se sujar de novo, certo? Talvez até esteja já com aquele teu pijaminha preferido, né? Aquela camiseta antiga, né? Que é tão confortável, tão gostosa, prontinho lá para cair na cama. Mas olha só que curioso, gente. O corpo tá limpinho, tá perfumado, tá pronto para relaxar. Só que quando você deita a cabeça no travesseiro, você volta pro trabalho, para a conversa chata que você teve durante o dia, para as contas que você não está dando conta de pagar e estão acumulando. Não é assim que acontece? E aí eu te pergunto, né? Por que você não faz com a sua mente a mesma coisa que você faz com o seu corpo? Por que depois de limpar o corpo você insiste em encher a mente de preocupação e de sujeira, coisa pesada? E a verdade é que a nossa mente, gente, é o centro de comando da nossa vida. É nela que a gente molda a nossa percepção da realidade e, consequentemente, a qualidade da vida que a gente leva. Se a gente não cuidar dela com carinho e atenção, ela vira um terreno fértil para pensamentos tóxicos, cria hábitos destrutivos e até abre espaço para doenças que muitas vezes os médicos não conseguem identificar ou, se conseguem, têm muita dificuldade. Por isso, hoje a nossa conversa é sobre a importância da higiene mental e como a gente pode manter um padrão saudável de pensamento no dia a dia. Certo, dona Eliane? É isso mesmo. E não é no psiquiatra que você vai fazer a sua higiene mental, gente, tá? É muito importante a gente começar explicando isso, porque hoje em dia popularizou essa ideia de cuidar da mente indo ao psiquiatra. E, gente, terapia você tem que fazer com psicólogo, com psicanalista, com até um terapeuta integrativo, né? O psiquiatra, ele vai te dar remédio para alguma disfunção que você tenha com seus neurotransmissores, né? Que por algum motivo estão falhando, né? Falhando lá no cérebro, questões hormonais, suplementos de vitaminas, enfim. É isso que o psiquiatra vai olhar. A função do psiquiatra é tratar sintomas e equilibrar esses neurotransmissores. Mas a origem dos seus problemas emocionais, quem vai tratar é na terapia. Como eu falei, seja com psicólogo, seja com psicanalista ou mesmo com terapeuta integrativo. E outro ponto importante é que a mente, gente, preste atenção, a mente não é o cérebro. Então, olha só, o psiquiatra trata cérebro, o físico. E a mente vai muito além do cérebro. A mente tem conexão direta com o espírito. E é por isso que temos que cuidar muito bem dela. Caso contrário, essa conexão falha. Veja como é profunda a coisa, né? André Luiz, um dos benfeitores espirituais que trabalhava com Chico Xavier, ele já falava sobre a mente e a sua conexão com o espírito. Aliás, esse é um dos pilares da doutrina espírita, né? A mente não é o cérebro. O cérebro é apenas um instrumento, é a antena, o receptor que a mente utiliza para manifestar no plano físico. Então, pense nisso.
Quantas vezes nos sentimos dominados por pensamentos ou sentimentos que parecem surgir do nada, né? Será que é do nada? Né? Mesmo quando a gente está ali, o nosso corpo está descansando. E isso acontece por quê? Porque a mente é a sede da nossa consciência, da nossa individualidade, da nossa vontade. É o centro de comando de tudo o que somos e fazemos. É a essência do espírito. E, ao mesmo tempo, é a usina que produz o pensamento. Então, ela não se limita apenas ao corpo físico. Existe e opera nos diferentes planos e dimensões da vida, seja enquanto estamos encarnados, desencarnados ou mesmo em dimensões paralelas. Então, é a mente que armazena experiências, aprendizados, emoções. É a mente que acumula saberes, sentimentos, que ao longo das múltiplas existências a gente vai acumulando. Aí você pode estar se perguntando, então a mente é o espírito? Eu digo, como você pode explicar isso? Então, mente e espírito não são a mesma coisa, mas estão intimamente ligadas, gente. A mente é o espaço onde acontecem os pensamentos, as emoções e até as memórias. É como se fosse um espelho que reflete e organiza toda a nossa experiência de vida. Já o espírito é a nossa essência imaterial, é o que a gente chama de centelha divina, aquela consciência eterna que vai muito além do corpo físico. Dá para dizer que a mente é uma ferramenta do espírito, assim como o corpo também é. E é exatamente por isso que precisamos cuidar do físico, da mente e também do espírito, porque tudo está conectado. A mente, nesse sentido, funciona como um instrumento de tradução. Ele pega a luz do espírito e transforma em ideias, em palavras, em imagens que a gente consegue compreender aqui no plano terreno. E é por isso que muitas tradições afirmam que quando a mente está confusa, o espírito parece distante. E está mesmo, está distante. Mas quando a mente encontra o silêncio, sabe, o espírito se manifesta com muito mais clareza. Na prática, quando a mente está agitada, cheia de ruído, acontece uma espécie de interferência nessa comunicação do espírito, do nosso eu superior. E o cérebro? Ele entra como uma antena, um tradutor da mente. Ele capta e exterioriza as ondas de pensamento que o espírito emite, quase como se fosse um aparelho de rádio. E é curioso que a neurociência moderna vem confirmando informações que André Luiz já havia trazido há décadas, numa época em que a palavra neurociência sequer existia, sabia? Segundo a neurociência, o cérebro processa sinais elétricos que acabam se traduzindo em pensamentos, emoções e ações. Só que o pensamento em si é uma energia real e material, manipulada pela vontade do espírito. E essa energia se expressa no corpo físico por meio das sinapses e das conexões neurais. E no corpo espiritual se manifesta no perispírito, através dos centros de forças, os chakras. Só que aí aparece um negocinho essencial, sabia? Do tamanho do uma ervilha. E não tem como a gente falar da mente sem falar disso. Espírito e cérebro estão conectados, né, Eliane? Com certeza, né? Ela é a chave. Estamos falando, gente, da glândula pineal, que tem o tamanho, como a gente já falou, de uma ervilha, né? Ela fica localizada bem no centro do nosso cérebro. E ela tem várias e importantes funções, tanto, nos neurotransmissores, na parte física, quanto com essa conexão direta com o espírito, com o nosso espírito. Atualmente a glândula pineal ela é muito pesquisada pelo Dr. Sérgio Felipe, que é um médico e neurocientista brasileiro que se tornou pioneiro no estudo dessa glândula e da sua relação com a espiritualidade, a mediunidade e os estados alterados de consciência. Mas o curioso é que, muito antes da ciência moderna se aprofundar nisso, André Luiz já falava sobre a glândula pineal. Segundo André Luiz, a pineal funciona como um verdadeiro receptor da mente, uma ponte entre o espírito e o cérebro, capaz de traduzir sinais sutis em percepção e em intuição. A ciência de hoje mostra que a pineal tem um papel importante na regulação dos ritmos biológicos e na produção da melatonina, mas André Luiz vai além dessa explicação fisiológica. Ele nos ensina que a pineal também atua como um canal, uma espécie de antena que capta a energia mental e influencia diretamente as nossas escolhas e percepções. Então veja, como a falta de disciplina mental pode afetar muito a conexão com o nosso espírito. E a consequência disso é a cegueira espiritual, né? Ficamos num estado de inconsciência, ficamos alienados. É como se a consciência ficasse nublada e a alma ficasse presa, pesada. O corpo se arrasta, para uma apatia silenciosa da vida.
E nessa condição, não apenas deixamos de avançar na nossa consciência, como também perdemos a capacidade de inspirar o bem, né? E de nos comunicar de maneira positiva com o mundo. Por isso é tão importante vigiar os nossos pensamentos, estar presente para manter a conexão com o nosso espírito. Pensa, por exemplo, alguém que acorda atrasado. Já começa o dia irritado, deixa as tarefas se acumularem, se irrita com as coisas. Tudo isso gera um acúmulo de pensamentos que ficam dispersos. As emoções ficam desordenadas e tudo isso cria um dia pesado, difícil. A pessoa fica totalmente alienada e desconectada do seu ser e fica difícil perceber as oportunidades. Fica difícil perceber as pessoas que estão ao seu redor. Por outro lado, quando escolhemos o caminho da alma, do autoconhecimento, a nossa mente se torna um terreno fértil, pronto para gerar propósito, para ser mais criativo e viver de forma equilibrada. Então, quando fazemos as nossas tarefas de forma automatizada, repetindo as nossas escolhas e atitudes sem perceber por que ou para que fazemos, ficamos cada vez mais distantes do nosso espírito. Gente, é na presença dos pequenos hábitos diários que a gente transforma pensamentos dispersos em consciência e, consequentemente, passamos a ter uma mente focada e alinhada com o que realmente importa. Isso é vigiar, isso é ter disciplina, isso é cuidar e ter responsabilidade espiritual. E essa disciplina, esse cuidado, não são feitos de gestos grandiosos, mas de presença nas pequenas escolhas no dia a dia. Então, é respirar fundo no trânsito, quando alguém te corta ou buzina para você, em vez de reagir com irritação e sair xingando o outro. É ouvir antes de julgar, sem querer dar a sua opinião. É perdoar um gesto de inconsciência do outro. Todos esses são atos simples, que constroem uma força interior que nos purifica. Que elimina, dissipa toda a sujeira das crenças e limitações. É esse comportamento que vai nos dar direção e vai nos colocar novamente nos trilhos. O filósofo Aristóteles dizia assim: nós somos aquilo que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. A excelência mental, como toda virtude, é fruto da repetição disciplinada de pequenos atos que, somados, nos transformam. Essa busca pela purificação mental ecoa em todas as tradições espirituais desde sempre, gente. O próprio Evangelho, nos oferece ensinamentos profundos, como está registrado em Mateus, no capítulo 26, quando Jesus disse assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Isso significa que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fraca no sentido de que a alma encarnada perde parte da sua força, devido à inconsciência na matéria. E a tentação, gente, não se limita a questões morais. A tentação são as distrações, são as crenças limitantes, é a ilusão da matéria, da matrix. É tudo aquilo que te distrai e tem como objetivo te tirar do seu propósito, de fazer com que você permaneça na inconsciência do seu ser. Então, como falamos, as tentações são as escolhas e atitudes automáticas que você tem. São os pensamentos destrutivos, pessimistas, corrosivos e as intenções que desviam a sua energia. E orar nesse contexto não significa simplesmente repetir palavras, gente. A gente tem que se alinhar com o bem, sabe? Abrir espaço para que o Espírito governe a razão e fortaleça a nossa vontade. Pensa numa situação prática, assim. Você está no meio de uma discussão pesada, daquelas bem acaloradas. A tentação de reagir com agressividade é enorme, Só que, quando existe vigilância interior, você consegue parar por um instante, respirar fundo, silenciar a mente e escolher responder de forma construtiva. Às vezes a gente só dizer assim, pai, me ajuda, já é o suficiente para te trazer para a consciência. Isso, gente, é orar. Isso é seguir o exemplo de Jesus, Caminhar com inteligência, com discernimento e, acima de tudo, sabe? Com o coração desperto. Quando a nossa mente está limpa, disciplinada e coerente com o nosso superior, o ambiente à nossa volta se transforma. E, gente, isso não é mágica, tá? É a lei da sintonia, é a lei do reflexo agindo. Então, um coração sereno conecta-se com a serenidade. Pensamentos de amor conecta mais amor. E Jesus nos disse, está lá em Mateus novamente, no capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Ver a Deus é enxergar o sagrado em tudo e em todos.
E isso só acontece quando o coração está vigiado e livre, né? Livre de melindres, de egoísmo, de vitimismo, ressentimentos, de julgamentos e críticas. Olha, mas não se engane, tá? As tentações são muitas, hein? A Matrix vai tentar te dominar de todo jeito. Sempre que a gente decide viver com mais consciência, é natural que surjam situações que vão te desafiar. Obstáculos que parecem querer puxar a gente de volta para aquele lugar de onde a gente está querendo sair. Só que aí é que é o ponto, tá? Não desista, não desista, seja paciente, confie que diante de qualquer adversidade sempre haverá um propósito. Cada experiência, por mais dura que pareça, vai te conduzir para um nível maior de consciência. Infelizmente, muitos desistem quando estão muito perto de acessar algo grandioso. Muitos acreditam que as dificuldades indicam erro, mas a gente não pode esquecer que aqui na matéria, nesse mundo de terceira dimensão, os obstáculos fazem parte da jornada, exatamente para te tornar consciente do seu ser, né? Como os estoicos nos ensinam, as adversidades são oportunidades de crescimento. O Sêneca já dizia isso, né? As dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo, né? E assim também é com a nossa alma, né? A alma amadurece nos embates da vida. Cada frustração traz autoconhecimento. Cada perda, cada doença ou dor revela forças que até então estavam adormecidas na gente. É aqui que a persistência se torna indispensável. Jesus nos disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. E é até o fim do quê? A gente acha logo que é o fim da vida, mas não, gente, porque o espírito é imortal. É até o fim da inconsciência. É perseverar até você se tornar 100% consciente, como Jesus era. Então, perseverar é insistir nesse despertar, é estar presente, mesmo quando os resultados não aparecem como você imaginava ou idealizava. Então, cada desafio pode ser convertido em trampolim. Então, toda situação, seja ela boa ou não, ela vai te levar para um novo espaço. É com presença, com persistência e a coerência com o seu eu superior que você transforma qualquer situação e cria uma realidade que você merece e que você deseja. Gente, a limpeza da mente não é tarefa de um dia só. É uma tarefa de compromisso, sabe? Compromisso de vida. É uma jornada contínua de vigilância, de oração, de ação disciplinada, que vai conectar a gente a essa essência divina que habita dentro de nós. No silêncio da persistência, aquilo que parecia peso se revela uma escada que nos eleva a níveis mais altos de consciência, de serenidade e de amor. A mente é o espírito em ação. O espírito é a nossa identidade imortal. O cérebro é o instrumento que permite a interação com o mundo material. E quando compreendemos isso, começamos a usar a mente para transformar a nós mesmos e, consequentemente, transformar a nossa realidade. Então, pare por um instante e pergunte a si mesmo: como você tem cuidado da sua mente? Quais pensamentos você tem alimentado diariamente? Será que você tem permitido que pequenas preocupações, rancores ou hábitos limitantes repetitivos interfiram na conexão com seu espírito e obstruem, obviamente, a sua consciência maior? Assim como não deixamos o nosso corpo sujo ou negligenciado, não podemos também permitir que a nossa mente se torne um terreno árido para pensamentos tóxicos. O cuidado mental é tão essencial quanto o cuidado físico e começa com pequenas escolhas conscientes todos os dias. E pense também, quais hábitos mentais você poderia cultivar a partir de agora para transformar a sua realidade? Talvez seja reservar alguns minutos para reflexão, respirar fundo antes de reagir, perdoar alguém ou simplesmente observar seus próprios pensamentos sem se deixar dominar por eles. Cada gesto, por menor que pareça, é uma semente plantada em solo fértil da mente. Com disciplina e constância, essas sementes crescem, criam clareza espiritual, criam serenidade e força interior para lidar com qualquer desafio que a vida nos apresente. E a grande pergunta de hoje é: você está disposto a assumir o compromisso de cuidar
da sua mente todos os dias? Como você cuida do seu corpo? Né? Responde aí pra gente. Está pronto para perceber que cada pensamento consciente é um passo na construção de uma vida muito mais leve, mais equilibrada e conectada com a sua essência espiritual? Então lembre-se, gente, a mente é o centro de comando da sua existência. E cada esforço que você fizer hoje vai reverberar na qualidade da sua vida amanhã. Então, comece agora, com pequenas atitudes. Observe como o seu mundo interno vai reverberar no externo. E tudo começa a se transformar da forma que você deseja e merece, sempre. Então é isso, gente. Faxina na mente, hein? Faxina, muito importante. Querido, sábado que vem, 12h30, a gente volta ao vivo aqui, sintoniza aqui a gente nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Mas se você quiser mais conteúdo como esse, você pode seguir a gente nas redes sociais. O Instagram da Eliane é @ElianeBim e o meu Instagram é @EdgarBim. E também pode acompanhar o nosso trabalho no YouTube, tem muito conteúdo lá. Pesquisa lá no YouTube, youtube.com/BIM91, BIM91. E se você quiser entrar no grupo VIP do WhatsApp, é só mandar uma mensagem pra gente no WhatsApp também, dizendo eu quero entrar no grupo VIP e a gente envia o link para você. E hoje tem um convite, gente, um convite especialíssimo. Vamos continuar esse bate-papo, limpeza da mente, hoje numa live para vocês, quem está no grupo, 8 horas da noite. Então, quem tem que entrar no grupo, que eu vou mandar o link da live, ela vai ser privada. Nós vamos continuar esse papo, né? Como a gente pode aprofundar essa limpeza, né? Essa higiene da mente, que é tão importante para nossa conexão com o nosso espírito. Então, se você quiser entrar no grupo, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp, mas também você pode pedir informações sobre os nossos atendimentos, tanto na psicanálise sistêmica, quanto na hipnoterapia, quanto na constelação familiar. Então, manda mensagem para a Eliane, o número dela é 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu WhatsApp é o 11 97563 3113. 11 97563 3113. Então hoje live às 20 horas, tá? Eu com a Bárbara, nós vamos continuar esse papo aqui falando da higiene mental, que é fundamental para a nossa evolução aí, para o nosso despertar. Então é isso, queridos. Sábado que vem, 12h30, a gente está de volta aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Tenham todos um lindo final de semana. Queridos, gratidão pela audiência. Eu tenho todos uma linda e abençoada semana.